Painéis da Obsessão 29. Assistência e responsabilidade. No dia seguinte, terminados os serviços dos passes públicos, recebemos, na sala da terapia fluídica, a agradável presença do Dr. Froebel, que, informado dos socorros administrados a Argos na noite anterior, veio visitá-lo. Utilizava-se do ensejo para rever amigos e antigos cooperadores que então estagiavam na comunidade administrada pela irmã Angélica. Após os comentários iniciais, comuns em qualquer reencontro entre amigos, fomos à casa em que residia o nosso paciente, ouvindo as informações do Dr. Arnaldo, que fazia um relatório sintético dos acontecimentos que presenciaríamos, inclusive opinando sobre o recurso da reencarnação programada para Felipe, o que atenuava, mas não resolvia o problema kármico de Argos. Fomos recebidos por Dona Naide, a genitora de Argos, que demonstrava, no júbilo da face, as melhoras do filho. Em breves palavras, à guisa de justificação, explicou que a febre amainara e o querido doente passara uma noite de regular repouso, o que lhe propiciou um despertar menos atormentado, com os primeiros sinais orgânicos de renovação. A ausência obsessiva de Felipe, francamente, era-lhe benéfica, já que não sofria a ingestão dos fluidos venenosos, nem experimentava a nefasta ação mental do adversário que lhe perturbava expressivamente os centros de força a funcionarem como matrizes do perispírito no corpo somático. Dr. Froebel concentrou-se no doente muito pálido, com olheiras bem assinaladas, a respiração entrecortada e os clássicos estertores dos alvéolos pulmonares, outra vez comprometidos. Após alguma reflexão, afirmou o especialista: não há dúvida quanto à recidiva da tuberculose pulmonar, agravada pela presença dos vibriões mentais que ainda se encontram na faina destrutiva das células, facilitando o campo vibratório para a multiplicação dos vorazes bastonetes de Koch. Depois de uma breve pausa, concluiu o penalizado: a recidiva não estava prevista, pelo menos para este período. Houvesse o nosso amigo vigiado convenientemente e tê-la-ia adiado ou mesmo evitado. Enquanto o homem não aprender a comandar a mente sob o império de uma vontade bem direcionada, ser-lhe-á vítima contínua. A acomodação mental responde por muitos males que esfalecem os planos ideais de muitos corações. Através dos fios invisíveis do pensamento, movimentam-se forças de difícil catalogação pela linguagem convencional, que fomentam reações equivalentes às emissões iniciais. É através delas que se canalizam as vibrações obsessivas que as utilizam ou as fomentam, dando gênese aos estados de desequilíbrio psíquico, de início e físico mais tarde. Acreditamos na necessidade de intervenção mais rigorosa, o que dependerá de aval superior. Consultaremos o nosso amigo Weber e serão tomadas as providências conforme seja de melhor para o nosso Argos. Embora eu não desconhecesse o respeito hierárquico existente entre os espíritos superiores, que se caracterizam pela nobreza do comportamento, não podia ocultar a surpresa diante do cuidado e da visão de conjunto reinante entre os diversos cooperadores nas múltiplas atividades desenvolvidas em nosso plano. Cada qual se movimentava na sua área, sem avançar no círculo do compromisso de outrem, jamais
deixando à margem o intercâmbio fraternal de opiniões, levando-se à instância mais lúcida às decisões que somente aí tornavam-se definidas. A irmã Angélica recorrera ao amigo, diretor do hospital, apesar de ela ser dotada de recursos que poderiam levá-la às acertadas opiniões. Não obstante, por sua vez, solicitar a presença de um especialista que igualmente recorreria ao diretor do Centro de Atendimento Espiritual, no qual Argos fora atendido para a moratória. Antes de despedir-se, o amigo dispensou vibrações muito salutares ao doente, que permanecia atemorizado, e recomendou a Bernardo que lhe aplicasse a terapia fluídica sistematicamente a cada 4 horas, de modo a auxiliá-lo dentro das possibilidades que os seus créditos o permitissem. Pela sua mente passavam as cenas espirituais da véspera, embora com os seus contornos difusos, fazendo que Argos se detivesse emocionado em clima de prece. É certo que se sentia mais bem disposto. A queda fora-lhe brusca, embora a descida pela rampa da enfermidade houvesse sido ao longo dos 3 últimos meses. Novamente se prometia a regeneração, recandidatando-se ao serviço da caridade, conforme a caridade vivia. A presença da morte é sempre uma proposta de imediata reforma íntima. Quando o homem a pressente, valoriza a roupagem carnal e a oportunidade que, invariavelmente, desconsidera, isto é, não se utilizando como de melhor para ele dos seus valores de alto significado para o espírito. Nesses momentos, não raro, fazem promessas e negociam com a divindade, em vãs pechinchas que denotam a infância moral em que estagiam irresponsáveis. Quando passa o aparente perigo e a saúde retorna, modificam as paisagens mentais e arrojam-se aos mesmos programas de insensatez, com raras exceções, mais ávidos, mais petulantes, mais imprudentes. O momento chega, porém, em que não mais podem adiar o retorno à vida e são colhidos entre prantos e lamentos, igualmente insensatos, rogando compaixão e apoio que não quiseram ou não pretenderam dar-se ou doar aos outros, sempre arraigados em dúvidas tormentosas quanto à vida espiritual ou aferrados aos interesses da promoção vaidosa no círculo das transitórias posições que são obrigados a abandonar pela morte. A lição dos sofrimentos no vai-vem dos propósitos de Argos levava-me a maior consideração pela bênção da fé e pela felicidade do trabalho fraternal em favor do próximo. Convenhamos, em favor de mim próprio. Certamente que a ausência de Felipe, mais arraigado na sua desforra, não lhe modificava o quadro de débitos, porque se podia notar que os outros inimigos a quem o Cita comandava não se havia modificado, nem o pretendiam, como é compreensível. Momentaneamente distanciados, pareciam dispostos a aguardar ocasião para o seu próprio desforço, sua cobrança tresvariada. As providências fluídicas tomadas, não por mérito do enfermo, senão por acréscimo da misericórdia do Senhor, evitavam que os famélicos perseguidores se atirassem sobre os desconjuntados tecidos orgânicos, como se fossem chacais, disputando restos em decomposição. Em todo esse contexto, todos experimentávamos uma grande compaixão pelo amigo que, impensadamente,
desperdiçava tantas bênçãos e por que não se resolvera por abrandar, pelo menos, as imposições egoístas e pensar no seu próximo, tão próximo que se lhe encontrava repartindo com ele solidariedade e auxílio. Posteriormente, fui informado pelo Dr. Lustosa que nova intervenção estava programada para 2 noites depois, conforme orientação do abnegado Weber, que nos aguardava com Argos para o socorro de emergência. Enquanto isso, permaneceríamos no auxílio fluídico, na prece e na intensa mentalização em favor da sua recuperação. Desnecessário detalhar um novo recurso cirúrgico em nosso plano, quando novamente, com pequena variação, foram reaplicados maaprana e clorofila, fluidos orgânicos retirados da natureza e do sempre dedicado médium Venceslau, que se prontificava a auxiliar o amigo em esvaecimento. Terminada a intervenção superior, a irmã Angélica, não ocultando sua preocupação, advertiu o convalescente, em semi-lucidez espiritual, no despreendimento parcial pelo sono. Filho, disse com inesquecível tonalidade de voz, esquece a vacuidade antes que despertes vazio após ser por ela abandonado. O compromisso da reencarnação não é viagem ao país da futilidade, especialmente para os que estão muito comprometidos com tarefas interrompidas e têm no passado o caminho juncado de vítimas. Age no bem, com menos palavras e mais serviço. Não te iludas, já que ninguém consegue enganar aos outros. Desperta, por Deus, em definitivo para os teus deveres. Nem sempre poderemos interferir junto aos programadores das tarefas em teu favor. Os teus atos próximos serão os teus advogados futuros. A consciência anestesiada, quando desperta, faz-se juízo severo se nos surpreende em gravame ou queda. Permitindo que o seu filho espiritual pudesse absorver em profundidade o conteúdo das suas palavras, informou: ficarás no corpo por mais tempo. Cuidado com as tuas decisões emotivas, sem amadurecimento, nascidas dos entusiasmos irrefletidos em que te vês, esquecido dos que te ajudam. Provarás o licor de outras tentações na taça do suborno emocional à vaidade. Compromisso que, se não atende, é dívida nova que se assume. Ninguém te dirá como agir. Sabes para dizê-lo aos outros. Será, portanto, justo que te informes a ti mesmo, a fim de assumires inteira responsabilidade pelos resultados. Escolhe bem. Do mundo já tem as marcas. Observa quais são as do Cristo que carregarás. Estaremos contigo. No entanto, é necessário que esteja conosco de livre vontade para que o nosso intercâmbio continue. De nossa parte, esperamos contar contigo para o bem, da mesma forma que tens fruído do bem que nunca nos é negado. Desperta, portanto, para a vida e que Deus te abençoe. Havia uma comoção geral que traduzia o eloquente significado daquela hora. Encerrada a tarefa com elevada oração de graças, Argos foi trazido de volta ao corpo, o mesmo acontecendo com o médium Venceslau e os demais demandamos as nossas atividades habituais. Eu conseguira permissão para acompanhar o caso e as suas consequências por mais tempo, objetivando o aprendizado pessoal e o ensejo para recolher apontamentos com os quais
pudesse escrever sobre as obsessões pertinazes, geradoras de programas físicos e psíquicos, como também demonstrar que a crença pura e simples não é passaporte válido na aduana da vida, senão os atos que constituem sempre e sem qualquer equívoco o salvo-conduto de inegável valor que libera o viajante das diversas fronteiras da sua jornada evolutiva.